Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão falando aqui com vocês para esse sextou. Sextou. E tem notícia boa chegando aí. Fica aí até o final do vídeo que vai ter notícia boa para falar para vocês hoje. Antes de começar o vídeo, aqueles recadinhos que eu sempre dou para vocês. Like no canal, sininho para receber a notificação e, o mais importante, a inscrição no canal, para a gente continuar crescendo. Estamos aí próximo, entendeu? Dos 1000, acho que faltam uns 75, eu acho, para a gente chegar nos 1000. Então, conto com a força de vocês para a gente chegar nos 1000. Beleza? Então, ontem não teve vídeo, não teve muita novidade, então também não tive tempo para gerar um conteúdo importante para vocês, um conteúdo legal. Então ficamos sem vídeo, mas hoje a gente tem muita notícia. Peguei algumas notícias picadas aí que teve durante esses dias que eu não fiz vídeo. Eu fiz um vídeo na quarta-feira sobre parte financeira, entendeu? Sobre a questão do Arsenal ser um time que tem valorizado os seus ativos. Então, quem não assistiu, vai lá nos vídeos do canal que está lá para vocês verem a valorização do Arsenal. Beleza? Então, vamos para o nosso vídeo do nosso resumo diário. Parece que o Arsenal vai adotar a camisa branca como a sua camisa away. Eu, particularmente, gostei muito mais dessa camisa branca. As pessoas que eu tenho conversado, torcedores que estão lá no nosso grupo do WhatsApp, têm gostado mais dessa camisa branca do que a camisa azul. Então, eu acredito, nós vamos viajar para Anfield, né? Só para contextualizar, nós vamos a Anfield no domingo, tá? 12h30 o jogo. Não se esqueça que uma hora antes a gente entra aqui no canal em live ao vivo, para a gente conversar um pouco sobre as escalações, etc., o que vocês acham do jogo. E o Arsenal vai jogar de branco. O certo, como a camisa away é a azul, seria o Arsenal jogar de azul. Tá? Normalmente na Premier League é assim, você joga em casa com o seu uniforme home e joga fora com o seu uniforme away. Salvo algumas exceções. Por exemplo, se você vai jogar fora de casa contra, por exemplo, o nosso uniforme away hoje é azul. Se a gente vai jogar contra um Chelsea, se a gente vai jogar contra um Everton, nós não vamos usar o uniforme azul, nós vamos usar ou o vermelho ou o branco. Então, salva essas exceções, nós teríamos que jogar. Teríamos não, né? Porque não é obrigatório você jogar com a camisa away. Mas normalmente, culturalmente, você joga com a camisa away, que é a camisa número 2, e parece que o Arsenal vai com a camisa branca. Eu acredito que o Arsenal está começando a adotar a camisa branca como uniforme away. Provavelmente deve ter tido muita venda dessa camisa. E aí eles falaram assim, cara, vamos botar a camisa away, a branca, e a azul a gente deixa como terceiro uniforme aí para a gente jogar os outros campeonatos. Isso não é informação, tá? É opinião minha, é o que eu acho. Eu não li em lugar nenhum falando sobre essa informação. Na verdade, é só uma opinião minha. E se o Arsenal fizer isso, eu acho que o Arsenal acertou bastante em mudar fazer essa troca, né, de botar a camisa para a gente jogar fora a branca e a terceira camisa a azul. Então, Anfield, domingo, vamos com o nosso uniforme branco. Uma notícia que saiu hoje também, na verdade já estava começando a pipocar no dia de ontem, né? Era sobre a lesão do Havertz e não se sabia se faria um tratamento conservador, tá? Que seria tratamento com fisioterapia, tratamento com medicações, entre outros tratamentos alternativos, tá? Ou se o Havertz iria para a cirurgia. E aí, pelo que se falou hoje, o Havertz conversou com alguns médicos e aí ele optou pela cirurgia. Minha opinião, não sou médico, tá? Sou da área da saúde, mas não sou médico. Se eu fosse o Havertz, eu também optaria
pela cirurgia. Não é uma cirurgia que ele vai fazer, que é uma cirurgia muito invasiva, entendeu? Por mais que seja uma cirurgia. É só para reconstruir algumas coisas, fazer uma limpeza ali. Então, mas precisa de recuperação, depois fisioterapia, depois fazer o tratamento no campo. Então, o prognóstico dele de volta médio é de 4 a 6 semanas. Isso seria de 1 mês a 1 mês e meio. No pior caso, 10 semanas. Beleza? Então, vamos torcer aí para que não dê nada de errado com o nosso querido Kai Havertz e ele consiga voltar nesse período aí de 4 semanas a 6 semanas. Lembrando que ele teve a lesão, né, na temporada passada e ele voltou antes do prazo que teoricamente estava definido para ele. Isso não ocasionou essa lesão, tá, gente? Não foi por causa disso que ele teve essa lesão. Normalmente, às vezes, dá esse probleminha aí nessa lesão, e aí, às vezes, você tem que fazer uma limpeza ali para consertar alguns negocinhos que ficaram no joelho. Mas não é uma nova lesão que ele teve, é mais uma correção, vamos botar assim, uma coisa bem simples, mas que precisa de uma pequena pausa aí para a recuperação do Havertz. Saka também está fora, né, do jogo de Anfield, ele que se lesionou no jogo contra o Leeds, uma lesão muscular. Foi menos pior do que a gente imaginava, então o Saka provavelmente deve estar disponível depois da data FIFA, o que é importantíssimo para a gente. Ele não foi convocado pela seleção da Inglaterra, fica ali fazendo o trabalho físico, e a gente também torce para o nosso querido Bukayo Saka voltar o mais rápido possível. Se temia de ser uma lesão muito grave, lembrando que não é na mesma perna, que ele teve a lesão na temporada passada, que ele precisou passar por cirurgia, na outra perna, porém é uma lesão muscular, porém é uma lesão de grau 1, né, que eles chamam, onde que o Saka não vai precisar ficar tanto tempo parado, e aí ele pode voltar depois da data FIFA, onde a gente enfrenta é o Nottingham Forest ou é o Manchester City? Eu acho que é o Nottingham Forest que a gente enfrenta aí depois da data FIFA. Então, Saquinha aí próximo a voltar também depois dessa data FIFA. Bom que essa data FIFA aí meio que salvou a gente dessas lesões, né? Porque a gente posterga alguns jogos e a gente está ganhando tempo de recuperação. Então, isso é muito importante para a gente. Na quinta-feira, no dia de ontem, foi sorteado a fase de liga, né, da Champions League, e esse foi o nosso grupo. Vamos pegar o Bayern em casa, a Inter de Milão fora, o Atlético de Madrid em casa, o Clube Brugge fora, o Olympiacos em casa, o Slavia Praha fora, o Kairat Almaty em casa e o Atlético fora. Barão, o que você achou dessa fase de Liga do Arsenal? Gostei bastante. Tem alguns jogos difíceis, tá? Principalmente ali Bayern. Inter de Milão pode dar um pequeno trabalho, mas eles não estão lá assim, essas coisas. Acho que dá pra gente ganhar mesmo sendo fora. O Bayern também dá pra gente ganhar, sendo que é em casa, mas é um jogo difícil, tá? O Atlético de Madrid, que é um time muito físico, tá? Mas também que dá muito espaço. Eu vou fazer um vídeo, tá, gente, falando sobre cada time que a gente vai enfrentar aí na Champions League. E aí o Clube Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty e Atlético, a gente tem que ganhar todos eles, tá? Então, os mais difíceis são o Bayern, a Inter de Milão e o Atlético, tá? Porém, eu acredito que o mais próximo que a gente pode fazer ali de perder ponto é no Bayern mesmo, porque é um time que é muito difícil de ser batido. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da nossa fase de liga. Pelo elenco que a gente tem hoje, eu acho que dá para a gente se classificar, inclusive em primeiro nessa fase de liga, porque o nosso time está muito organizado, o nosso time está muito bom, mas é aquilo, é futebol,
entendeu? Pode acontecer qualquer coisa, mas eu estou muito otimista, tá? Tanto na Premier League, tanto na Champions League, em todas as competições que nós vamos disputar, eu estou bastante otimista. Vamos falar do Fábio Vieira. Fábio Vieira que estava ali, Stuttgart, etc. Parece que agora vai começar a andar, tá? A questão do Fábio Vieira ali em relação ao Stuttgart. O Stuttgart ainda está negociando ali com o Arsenal sobre o Fábio Vieira. Parecia que o Stuttgart queria um empréstimo, mas o Stuttgart acabou de vender não sei se é assim que fala, né? Voltmade para o Newcastle por 70 milhões de euros. Então o Stuttgart está com o dinheiro. O Stuttgart está com o dinheiro. Então não precisa ficar fazendo empréstimo, pedindo empréstimo para o Arsenal. Pode pagar esse dinheiro aí para o Fábio Vieira. O Arsenal está pedindo ali 25, 30 pelo Fábio Vieira. Vamos ver o que a gente consegue aí pelo português. O Berta que está trabalhando muito, né, nesse final de janela, tanto nas vendas quanto nas contratações. Então, até segunda-feira, vamos ter muitas novidades em relação às saídas e possíveis entradas também de jogadores no elenco. Outro que saiu notícia hoje, que quem assiste aqui os vídeos no canal sabe que eu estava bem pessimista na saída dele, continua ainda, né? Até ele vestir a camisa de um outro clube, assinar e etc. o contrato. Eu não acredito que o Zinchenko vai sair, eu acho que ele meio que está fazendo força para não sair, mas ao mesmo tempo, hoje o David Ornstein publicou que o Marselha está trabalhando para contratar o Zinchenko. Tá? O que atrapalha é o que a gente já sabe, que é o salário do Zinchenko, que é muito alto, tá? Porém, o Arsenal está disposto aí a arrumar maneiras para negociar o Zinchenko para sair para a saída do ucraniano. Mas assim, o Arsenal não tem muito o que fazer em relação a salário, né? Porque o salário dele é o salário dele e acabou. Então, o que o Arsenal puder fazer para facilitar para o Zinchenko sair para o Marselha, vai facilitar. Mas vamos ver se o Zinchenko vai querer sair também. Tem isso, o jogador precisa querer sair, tá? E como é que vai ficar essa questão de salário. Mas só de ter uma especulação, de ter time querendo o Zinchenko, eu já começo a criar um pouquinho de esperança, porém, ainda estou muito pessimista na saída do Zinchenko. Quem está de saída de verdade é Jakub Kiwior. Tá? O Porto chegou a um acordo com o Arsenal para contratar o Kiwior. Parece que o Arsenal vai ser por empréstimo, né? Empréstimo com obrigação de compras. Então, vai ter uma taxa de empréstimo ali de 2 milhões de euros. E aí, na obrigação de compra, eles pagam mais 17. Então, a gente já tem 20 aí, na verdade 19, né? 19 garantidos. E aí, com os bônus, podendo chegar de 25 a 27 e uma cláusula de revenda. Lembrando que a gente comprou o Kiwior, se eu não me engano, por 20, 22, sei lá. Então estamos tendo um pequeno lucro ali. Tivemos oportunidades de vender o Kiwior na verdade, houveram interesses de clubes da Premier League no Kiwior, porém, o Kiwior não queria se manter na Premier League, ele queria ir para outro time. E aí ele gostou muito do projeto do Porto, inclusive o parceiro dele de defesa vai ser o Bednarek, que é polonês também, companheiro dele de seleção. Então, eu acho que isso também influenciou na ida do Kiwior para o Porto. Então, o Kiwior está saindo aí do Arsenal para fechar com o Porto. Deve ser anunciado em breve aí a saída do Kiwior, porque ele meio que já está tudo acertado com o time português. Uma coisa que eu queria falar com vocês, vocês sabem que eu gosto muito de análise estatística, análise de dados, não sou expert, tá? Porém eu procuro, quando eu vou fazer algum tipo de análise para vocês, estudar,
verificar os dados, cada dado informa e etc. E aí hoje o Simmons, Xavi Simons, foi apresentado pelo nosso rival Tottenham, tá? E aí começou a surgir esse gráfico. Muitos torcedores do Tottenham compartilhando esse gráfico, entre outras páginas também, vi páginas compartilhando esse gráfico. E tem gente que, principalmente no Twitter, que dá RT num negócio sem saber o que está nem compartilhando. Viu aqui, Simons azul, Eze vermelho, vou clicar no retweet e tá tudo certo. Coloca uma frase lá de efeito, ali, contratamos um cara melhor que o Eze e tal. Não vou entrar nesse mérito. Inclusive, eu acho o Xavi Simons muito bom jogador. Entendeu? Inclusive, eu converso com muitos amigos falando que eu gostaria do Xavi Simons no Arsenal, na época lá que se especulava alguns jogadores no Arsenal. Inclusive, o Xavi Simons foi especulado no Arsenal. Tá? Eu acho que ele, na verdade, foi até oferecido ao Arsenal. Tá? Não tenho certeza sobre isso. Mas não é isso que eu quero chegar, não é esse ponto. Também não vou desmerecer o jogador, porque eu acho ele um jogador muito bom. Só que o que acontece? Estão compartilhando esse gráfico, só que as pessoas não entendem nem que dados tem aqui. Tá? Nem os dados que tem aqui elas sabem avaliar. E o conceito para você fazer uma análise estatística é você ter um banco de dados, tá? Principalmente comparativo, né? Uma estatística comparativa, que é nesse caso aqui, é você ter um banco de dados com as informações que você precisa. Então, são as comparações que eles estão fazendo aqui, ó. Touches, né, no terceiro terço do ataque, passes recebidos. Então, tudo isso são base de dados. Tá? Eles buscam essa base de dados. E além da base de dados, você tem que ter esqueci a palavra. Mas como uma referência, vamos botar assim. Uma referência. E aí que está o erro desse gráfico. Tá? O Xavi Simons, qual foi a referência que eles usaram para buscar esse gráfico aqui do Xavi Simons? Nos últimos 365 dias, isso foi uma base de dados ok, porque eles compararam 365 dias para os dois. Tá? Aí está perfeito, é a mesma base de dados, a mesma base de informação. Porém, para o Xavi Simons, eles compararam com meio-campistas. E com o Eze, eles compararam com meia-atacantes e pontas. Então não tem como comparar, pô. Não tem como você comparar isso. Porque são bases de dados diferentes. Não tem como comparar. De repente, se compara o Eze com meias, o Eze melhora muito, entendeu? Pode até passar o Xavi Simons aqui, eu não sei, eu não busquei esses dados, tá? Mas pode passar, pode ser um pouquinho pior, ou pode ser pior mesmo, entendeu? Pode ser. E se o Xavi Simons for comparado com meias, atacantes e pontas, pode ser que ele seja pior que o Eze. Entendeu? Então isso aqui, esse gráfico, ele foi muito enviesado. Ele foi muito enviesado. O cara que fez esse gráfico aqui, desculpa, ele não entende de estatística. Ele quis criar uma narrativa, vamos botar assim. Que isso aqui não existe. Essa comparação, ela não existe em lugar nenhum. Pô. É igual você querer comparar um copo com 100 não, é muita coisa, né? Um copo com 1 quilo de areia comparado com um copo com 1 litro de água, pô. São referências diferentes. Você tá com 1 quilo ou tá com 1 litro. Entendeu? A gente pode até falar com água mesmo. 1 litro de água com 1 quilo de água. Como é que tu vai fazer essa comparação, pô? Aí tu vai ter que fazer conversão. Aí vai ter toda naquela questão matemática, né? Vai ter que fazer conversão e tal, para chegar numa comparação, saber se é a mesma coisa, são coisas diferentes. Isso aqui não existe, cara. Esse gráfico aqui não existe. Tem um monte de gente compartilhando isso aqui sem entender isso aqui, cara. Teve até um caso de uma página do Tottenham que compartilhou.
E aí eu fui lá e comentei. Falei, cara, esse gráfico está totalmente equivocado. As informações que estão aí são diferentes comparando os jogadores. Aí tu vê como é que são as pessoas que elas não entendem o que elas estão compartilhando. Aí ele vai e me responde. Ué, mas você está dizendo que eles não jogam na mesma posição? Não, em nenhum momento eu falei que eles não jogavam na mesma posição. Entendeu? Então você vê que... Aí eu respondi a ele, eu falei, cara, você tá vendo como é que você não sabe nem o que você está compartilhando? Eu te falei uma coisa, você me respondeu outra diferente do que eu te perguntei, do que eu te afirmei, na verdade. E aí ele não me respondeu mais. E isso só prova que ele não sabe nem o que ele compartilhou. Ele não tem nem ideia do que significa isso aqui, cara. Como muitas pessoas não sabem nem o que significa isso aqui. Nunca nem estudou isso aqui. Para dar um retweet, entendeu? Eu não retuito nada que eu não entendo. Nada que eu não entendo. Aí o cara vai me dar um retweet nisso aqui, não sabe nem do que se trata. Aí coloca lá, Xavi Simons melhor que Eze. Mas tu perguntar, tá, por que ele é melhor que o Eze? Aí ele vai falar, olha o gráfico. Mas o gráfico diz coisas diferentes. Entendeu? E aí aqui eu trouxe um outro gráfico, onde aí sim está compartilhando os dois jogadores na mesma base de dados de características, de informação. Aí sim é que você tem informação. Ó. O Xavi Simons é o azul e o Eze é o rosinha. Aqui você tem um parâmetro para dizer o Xavi Simons é melhor em algumas coisas e o Eze é melhor em outras coisas. Entendeu? Aqui sim você consegue fazer uma comparação entre os jogadores. Nisso aqui você não consegue. Nisso aqui você não consegue. Porque não tem como você comparar um jogador com outros meio-campos e você comparar o Eze com meio atacante e ponta. Não tem como. Você teria que comparar os dois com os meias e os dois com meia atacantes e pontas. Aí sim você estava fazendo uma análise de dados correta. Mas eu só queria trazer isso aqui para vocês porque é importante. Entendeu? Até para vocês conseguirem discutir com outras pessoas quando as pessoas colocarem isso aqui para avaliar. Entendeu? Elas nem sabem o que elas estão compartilhando. Nem sabem. Elas nem viram a base de dados. Beleza? Então, só queria trazer essa informação aqui para vocês porque eu morri de rir quando eu vi. Eu ri demais. Entendeu? Eu ri demais porque as pessoas não sabem nem o que estão compartilhando. E, para finalizar, temos aí a chegada do Piero Hincapié, tá? O zagueiro lateral aí que chega do Bayer Leverkusen por empréstimo, tá? Nós vamos pagar uma taxa de empréstimo aí de 6 milhões. O Hincapié ele já tinha rejeitado outros clubes desde quando ele conversou com o André Berta, tá? E parece que ele forçou o Leverkusen a negociar com o Arsenal, tá? Então, vocês já perceberam que todos os jogadores que nós contratamos nessa temporada são jogadores que querem estar no Arsenal? Isso é muito importante. Isso é muito importante para nós, como clube, como instituição. Entendeu? Então, o Hincapié aí deve ser apresentado em breve. E um ponto importante, que foi até o Hand of Arsenal que postou, é que no dia de ontem, na verdade ele postou no dia de ontem, né? Como ontem eu não fiz vídeo, eu estou falando no dia de hoje. Que o André Berta ele tinha estabelecido um prazo, tá? Para trazer o Hincapié. O prazo eram 48 horas. Então, ele conseguiu fechar o Hincapié em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas. Ele conseguiu contratar o Hincapié para o Arsenal. Diz aí o que vocês acharam do Hincapié, se vocês gostam. Eu, sinceramente, só conheci ele depois que ele foi especulado no Arsenal, não conheço. Converso com algumas pessoas que falam que ele é um ótimo jogador, entendeu? Jogando ali pelo lado esquerdo. Mas, sendo bem sincero, é igual eu falo da questão do gráfico. Eu não vou falar aqui para vocês um negócio que eu não conheço. O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar. Entendeu? Tô até devendo para vocês aí a estatística do Eze, né? Eu vou fazer o vídeo, já me cobraram, algumas pessoas já me cobraram as estatísticas do Eze. Eu vou fazer, já tá meio pronto ali, só não tive tempo mesmo, que eu fiz outros vídeos, mas vou ver se sai esse vídeo aí em breve. Vou fazer do Hincapié também, mas eu não vou trazer aqui para vocês
Não vou falar uma coisa, posso falar assim, pô, ele é muito bom e tal, não sei o quê. Cara, não sei. Não tenho a mínima ideia de como o Incap joga, qual o estilo de jogo dele. Eu já escutei gente falando que ele é parecido com o Calafiori. Mas eu não sei, eu não posso dar minha opinião aqui, porque eu não sei. Eu não sei o estilo que ele joga, entendeu? Poderia falar aqui para vocês, pô, ele é muito bom, estamos contratando um ótimo jogador e tal. Os dados dele, por exemplo, eu vi os dados dele comparado com o Kiwior. Ele humilha o Kiwior. Ele humilha o Kiwior, os números dele. São humilhantes. E olha que, eu não vou mentir, eu gostava do Kiwior, inclusive eu queria que ele ficasse. Entendeu? Eu queria que ele ficasse. Não vou ser hipócrita aqui. Entendeu? Eu queria que ele ficasse por causa que ele se mostrou um zagueiro seguro na temporada passada, entendeu? Quando a gente precisou dele, já tem experiência na liga. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Não vou falar que agora, queria que o Kiwior saísse. É o que eu falo, eu não morro abraçado com nenhum jogador. Se for sair para trazer um melhor, para mim, pode sair. Pode sair, por exemplo, agora a gente está trazendo um melhor. Então, para mim, pode sair. Agora, para trazer um pior, eu não quero. Por exemplo, não estou falando que é pior, tá? Mas, por exemplo, a gente vendeu o Kiwior para a gente ficar só com Mosqueira, não sei se era legal. Não sei se era legal, porque o Mosqueira é um menino, 21 anos. Por mais que ele já tenha entrado, tenha mostrado qualidade, mas ainda está naquele período de adaptação. O Kiwior não, o Kiwior já jogou, já conhece a liga e etc. Mas aí trazendo o Incap, as estatísticas dele, pelo menos as estatísticas que eu vi, é muito melhor que o Kiwior. Muito melhor. Mas muito. Assim, gente, é humilhante. Eu esqueci de trazer, eu podia ter trago aqui, mas no vídeo de estatística, quando a gente fizer, eu vou trazer essa estatística. Vocês vão ver o quanto é humilhante, cara. É humilhante. Tudo bem que assim, o Incapia também ele tem uma base de dados maior porque ele jogou mais. Ele jogou muito mais, então ele tem uma base de dados maior do que o Kiwior. O Kiwior era reserva e tal. Mas assim, os números do Incapia são bons. São bastante bons. Tá? Então, assim, pelos números que eu vi, eu gostei da contratação. Mas não sei como é que ele joga, qual é o estilo de jogo dele. Não sei, não vou falar aqui porque eu não tenho conhecimento. Beleza? Então, gente, o vídeo da nossa sexta-feira é esse, tá? Eu vou gravar mais um vídeo, mas não vai sair hoje. Eu vou deixar para amanhã de manhã cedo, que é da entrevista coletiva do Arteta, que ele deu hoje de manhã, falou várias informações importantes, falou sobre a lesão do Odegaard, falou sobre as lesões em si, né? Falou sobre o time do Liverpool. Então, amanhã de manhã deve estar saindo para vocês esse vídeo da entrevista coletiva do Arteta. Beleza? Então, deixa o like no canal, sininho para receber as notificações, se inscreva no canal, que é o mais importante, para a gente continuar crescendo. Beleza? Então, galera, obrigado aí mais uma vez pela companhia de vocês e fui!